Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Dorothy Miles, 64 anos, morava em uma pequena casa térrea no coração do bairro de Atlanta do Sul, um lugar com ruas ladeadas por carvalhos centenários, mas marcados pelas cicatrizes do tempo. Antiga enfermeira pediátrica, Dorothy trabalhou por mais de 30 anos no mesmo hospital público, cuidando de centenas de crianças doentes com paciência inabalável. Seu sorriso gentil e gestos precisos eram conhecidos em toda a enfermaria. Ela criou sua filha Monicazinha desde que o pai, um homem que ela acreditava que ficaria, partirá sem dizer uma palavra logo após o nascimento da filha. Dorothy nunca falava sobre isso. Ela aprenderá a transformar o abandono em força. Mônica era seu orgulho, sua luz. Ela a vira crescer em livros, em sonhos e na raiva silenciosa de provar que uma mulher negra, criada por uma mãe solteira, poderia ter sucesso. Mônica Miles, que se tornou professora em uma escola pública subfinanciada, entregou seu corpo e alma aos seus alunos, convencida de que cada criança merecia ser defendida. E então houve-o. Eli nasceu de um breve e complicado caso entre Mônica e um advogado branco, Ricardo Collins, de uma família rica em Athens, Geórgia. Assim que Mônica lhe contou sobre a gravidez, Richard desapareceu, negando qualquer responsabilidade. Ele nunca viu Eli, nunca apareceu, nem uma carta, nem um cheque. Mônica cuidava de tudo. Ela quase nunca falava sobre isso, exceto uma vez, tarde da noite, enquanto tomava chamorno, quando sussurrou para a mãe: "Acredito que um dia Eli saberá de onde veio. Mas o que eu mais quero é que ele saiba onde é amado." Quando Mônica morreu, atropelada por um motorista bêbado a caminho de casa, vindo da escola, numa sexta-feira chuvosa, o mundo de Dorothy desabou. A dor não tinha nome para uma mãe que perdeu o filho. Ela se sentia vazia, um buraco silencioso no peito. Mas ela não tinha o direito de desabar, porque havia esse menino de 7 anos que dormia todas as noites nos braços dela, agarrado à camiseta da mãe, que se recusava a lavar, como se quisesse reter o cheiro dela. Ele tinha pesadelos frequentes. Recusava-se a comer certos alimentos. Fazia perguntas que Dorothy nem sempre sabia responder. E uma noite, enquanto ele tremia durante o sono, ela o abraçou e sussurrou: "Você não está sozinha, minha querida. Enquanto eu respirar, eu te protegerei." Ela pensou que tudo tinha acabado, que ela só teria que amá-lo, criá-lo e envelhecer com ele. Mais 3 meses após o enterro, uma carta oficial chegou à sua caixa de correio. Ela tremeu ao abrir o envelope, uma intimação judicial. Linda e Charles Collins, os pais de Richard, alegaram querer obter a custódia legal de Eli de acordo com o processo. Dorothy vivia em um ambiente inadequado para o desenvolvimento de uma criança daquela idade. Eles conversaram sobre sua casa de campo, seus recursos financeiros, seu desejo repentino de assumir responsabilidades familiares. Era a primeira vez que ela ouvia falar deles. Eles nunca se interessaram por Eli. Nem no seu nascimento, nem durante os seus anos escolares, nem mesmo após a morte do seu próprio filho, Richard, que morrera de ataque cardíaco 2 anos antes. E lá estavam eles, o cheiro da corte e da respeitabilidade enche a boca, como advogados de gravata vermelha, do arquivos bem encadernados. E esse olhar de superioridade gelada que aqueles que pensam que podem comprar tudo têm. Quando Linda Collins falou na audiência preliminar, ela o fez em um tom meloso: "Queremos o melhor para esta criança. Uma escola particular, um ambiente sem violência e um futuro. Olhem para esta pobre mulher sozinha, num bairro perigoso. Ele merece algo melhor." Dorothy, ereta apesar da humilhação, respondeu: "Este garotinho perdeu a mãe. Ele não precisa de luxo. Ele precisa de amor. E de um lugar onde possa chorar sem vergonha." Mas nos corredores do tribunal, em voz baixa, ela ouviu Charles Collins sussurrar para um advogado: "Esse garoto não precisa ser criado como um garoto do gueto. Ele precisa ser um pouco civilizado." As palavras ficaram presas em sua garganta por dias. Então veio os serviços sociais. Uma assistente social foi enviada à casa de Dorothy. Seu nome era Stephanie Moore, jovem, recém-formado, bem-intencionado. Mas imerso em protocolos administrativos, ela visitou cada cômodo e anotou tudo em seu pequeno caderno espiral. Ela notou que o quarto de Eli era simples, que as paredes tinham algumas rachaduras e que os brinquedos eram de segunda mão. Verificou os armários, comida básica, poucos produtos frescos, as contas bancárias, poupanças modestas, renda estável, mas baixa, e a vizinhança. Relatos de violência nos últimos 12 meses. O que ela não percebeu foi que o quarto de Eli estava cheio de livros ilustrados, que sua caixa de memórias continha os cartões de aniversário de sua mãe, que todas as noites
Dorothy lia para ela uma passagem de O Sol é para Todos ou uma antiga coleção de contos africanos. Ela não sente os abraços noturnos nem as orações compartilhadas. Ela não entendia que naquela modesta casa havia algo de valor inestimável, a ancoragem do amor, da memória e da dignidade. E no entanto, alguns dias depois, um relatório foi apresentado ao juiz. Negativo. Velha demais, pobre demais, muito arriscada, sombria demais. Poderia ter contado a verdade se tivesse sido mais honesta. Uma data foi definida. O juiz iria decidir sobre a custódia. Dorothy silenciosamente se preparou para a batalha. No tribunal do condado de Fulton, banhada pela luz forte que se filtrava pelas grandes janelas, Dorothy chegou sozinha. Seu passo era lento, mas digno. Ela usava um tailleur cinza um pouco gasto, cuidadosamente passado, e na mão trêmula segurava um lenço velho bordado com as iniciais de Mônica. Era o único item que ela havia trazido para se dar coragem, o último presente da filha antes de morrer. Do outro lado da rua, os Collins fizeram uma entrada orquestrada, como se quisessem impressionar a corte. Charles, vestido com esmero em um terno azul escuro, curvou-se confiantemente. Linda, com seu olhar altivo por trás de óculos Chanel, sussurrou algumas palavras no ouvido do advogado, Sr. Alpern, figura de destaque nos bares de Atlanta, conhecido por seus casos envolvendo famílias ricas. Eles não estavam sozinhos. Um pastor branco, jovial e sorridente os acompanhava, um homem bem conhecido em sua comunidade evangélica, assim como um representante de uma escola particular. A escola preparatória St. Augustus, pronto para garantir, em suas palavras, um futuro brilhante para um garoto merecedor. A juíza Madison Crane, uma mulher branca na casa dos 50 anos, conhecida por seu tom seco e por seu medo da imparcialidade, sentou-se. Ela olhou brevemente para os arquivos à sua frente, assentiu e convidou a autora a falar. O Sr. Alpern apresentou sua argumentação com a fluidez de um showman do direito. Descreveu a casa dos Collins, 6 quartos, uma piscina, uma sala de música com um piano de cauda. Mencionou aulas de golfe e acampamentos de verão em Cape Cod, viagens a Roma e as conexões de prestígio do casal na comunidade educacional. Enfatizou a capacidade financeira, emocional e moral dos Collins para proporcionar a Ellie uma vida melhor longe do caos social em que vivia atualmente. Então chegou a vez de Dorothy. Ela se levantou lentamente, respirou fundo e olhou para o juiz. Sua voz estava trêmula no início, mas carregava uma força antiquada, a de mulheres que passaram pela vida sem reclamar. Não sou rico, meritíssimo. Não tenho casas grandes nem advogados. Mas criei minha filha sozinha, trabalhando à noite no hospital, dormindo entre os plantões, lendo poesia para ela quando estava doente. Ela se tornou professora. Foi ela quem segurou a mão dos seus filhos, meritíssimo, quando eles vieram para a vacinação. Ela educou gerações de estudantes e me deixou seu filho. Enterrei minha filha há 3 meses. E aquele garotinho é tudo que me resta. Não quero dar a ela a Europa. Quero dar a ela a verdade, amor e dignidade. Um silêncio pairou sobre a sala. O olhar da juíza permaneceu impassível, fixo nos documentos à sua frente. Ouvia-se o farfalhar de papéis e o arranhar de uma caneta. Então o advogado dos Collins quebrou o silêncio com um sorriso reprimido. Meritíssimo, talvez o pequeno Eli possa nos esclarecer. Afinal, não é o futuro dele que estamos decidindo hoje? Ele tem alguma palavra a dizer sobre isso? O juiz assentiu e ordenou que a criança fosse trazida para dentro. Um oficial de justiça abriu a porta lateral. Ele entrou, vestindo um terno grande demais para seus ombros estreitos. Seus sapatos de couro envernizado brilhavam, mas seus olhos estavam cansados. Cansados demais para uma criança de 7 anos. Ele olhou ao redor da sala como se olha para um mundo vasto demais, frio demais. O juiz inclinou-se gentilmente em sua direção. Olá, Eli. Quer dizer alguma coisa? Pode falar à vontade. Eli olhou para os Collins, depois para a avó. Ele hesitou. Sua garganta se apertou. Então respirou fundo e sua voz se elevou suave, mas firme. Eles são legais quando tem gente por perto. Disseram que me comprariam brinquedos e uma bicicleta. Mas quando eu estava na casa deles, disseram que minha pele era escura demais para me chamarem de Eli. Me chamaram de Ethan. Disseram que era um nome mais apropriado. Lavaram meu cabelo com algo que queimava para eu ficar parecido com o filho deles que morreu. Disseram que eu era a segunda chance deles. Mas eu não sou uma chance, sou apenas eu. E eu quero ficar com a vovó, porque ela me deixa ser eu. Um murmúrio de choque percorreu o tribunal. O pastor baixou os olhos. O representante da escola recuou silenciosamente. Linda Collins, com o rosto pálido, sussurrou algo para o marido, visivelmente nervosa.
O advogado Alper se abaixou para arrumar seus papéis, inquieto. O juiz Madison Crane levantou-se lentamente com o rosto congelado. A audiência suspensa. Imediatamente. Solicita-se que todas as partes permaneçam presentes para aguardar a decisão do tribunal à porta fechada. Então ela foi embora sem dizer mais nada. Dorothy, ainda de pé, sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela abriu os braços. Eli correu até ela. E no abraço silencioso que compartilharam diante de todos, uma verdade inteira foi revelada: não basta comprar uma criança. É preciso vê-la, amá-la e aceitá-la como ela é. 3 semanas depois, um silêncio quase sagrado reinou no tribunal quando o veredito foi dado. A juíza Madison Crane, com seu vestido preto impecavelmente abotoado, leu a decisão com uma voz calma, porém solene. Cada palavra parecia ponderada, cada frase destinada a deixar uma impressão duradoura. Após considerar os fatos, o depoimento e, acima de tudo, as palavras da criança em questão, o tribunal concede a custódia legal e permanente de Eli Miles à sua avó materna, a senhora Dorothy Miles. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ao fundo, Dorothy apertou a mão de Eli com mais força. Seu coração batia tão forte que por um momento ela achou que podia ser ouvido. Em seguida, o juiz acrescentou, dirigindo-se à sala e aos jornalistas presentes: o papel da família não é moldar a criança à sua própria imagem, mas amá-la como ela é. Esta criança não precisa ser refeita. Ela precisa ser reconhecida. E ela tem sido, aos olhos da avó. Eli já encontrou esse lar. Os Collins, sentados na primeira fila, ficaram paralisados por alguns segundos. Charlie se levantou abruptamente com o maxilar cerrado. Linda, pálida, olhou para baixo. O advogado deles tentou manter uma postura digna, mas a amargura era palpável. Os flashes das câmeras estalaram assim que eles passaram pela porta. Lá fora, repórteres os bombardearam com perguntas. Como você explica os comentários de Eli? Você planeja apelar? Você realmente tentou limpar a identidade dele? Os Collins se afastaram em silêncio, dominados por olhares acusadores e microfones estendidos, protegidos por seu pastor agora silencioso. Dorothy e Eli, por sua vez, partiram de mãos dadas, sob uma guarda de honra improvisada composta por vizinhos, professores e estranhos que tinham vindo demonstrar seu apoio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dorothy, mas eram doces lágrimas. Lágrimas de justiça. Eli, por sua vez, segurava um bicho de pelúcia nos braços, um leão velho que sua mãe lhe dera, e olhava para a avó com um sorriso que finalmente o acalmou. De volta ao seu modesto bairro, uma surpresa os esperava. Crianças corriam pelas calçadas, mulheres penduravam bandeiras e um grupo de vizinhos pendurou uma grande faixa feita à mão entre 2 postes de luz. Bem-vindo de volta, Eli. Balões flutuavam. Biscoitos e chá gelado foram preparados, e alguém até trouxe um pequeno piano de brinquedo. Não havia riqueza nem luxo, mas um aconchego que nem as casas mais suntuosas dos Collins conseguiam proporcionar. A solidariedade rapidamente tomou forma. Um fundo local criado por mães locais foi criado para apoiar Dorothy, ajudar com os custos de saúde e escola e fornecer um quarto para Eli. Uma escola pública progressista conhecida por seu compromisso com a inclusão, ofereceu-lhe uma bolsa de estudos integral, prometendo torná-lo um aluno respeitado e cuidado. A assistente social Stephanie, profundamente chateada com o caso, anunciou sua demissão algumas semanas depois. Não posso mais observar sem agir, ela disse à imprensa. Ela então lançou um programa nacional dedicado à proteção e ao empoderamento dos avós que se tornaram tutores legais, uma rede de apoio, recursos jurídicos e workshops para restaurar a dignidade dessas famílias invisíveis. Todas as noites, uma rotina simples porém sagrada se instalava na pequena casa dos Miles. Dorothy preparava chocolate quente com canela, colocava um cobertor sobre as pernas de Eli e acendia uma antiga luz noturna em forma de estrela. Em seguida, abria um caderno cheio de memórias e histórias passadas de geração em geração. Contava a história de ancestrais corajosos, bisavós que fugiram das plantações, trabalhadores, enfermeiros, professores. Homens e mulheres cujos nomes não aparecem em nenhum livro, mas que construíram um legado de dignidade, tenacidade e amor. E antes que as pálpebras de Eli se fechassem, ela sussurrava para ele todas as noites, com as mãos apoiadas em sua testa. Você é negra. Você é linda. Você é digna. E você está em casa.